Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Spider MG, e eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, antes de iniciar o tema, gostaria de deixar o meu agradecimento a todo o conteúdo que você posta de forma gratuita. Já conheço a sua dinâmica de trabalho em saber que você não é nenhum conselheiro ou nenhum guru, mas gostaria de deixar registrado a grande capacidade que a sua forma de enxergar o conteúdo e passar para nós nos faz aprender a ser mais racionais e não sermos tão sentimentais. Concordo plenamente com o Raccoon quando ele citou seu nome em um de seus vídeos, como alguém de grande assimilação e competência para levar com clareza tanta informação importante. Vou tentar ser breve no resumo dos meus relacionamentos e no final farei algumas perguntas para serem o tema do vídeo. Hoje tenho 45 anos de idade e conheci a Red com 42, antes de assinar o meu divórcio, deixando registrado que se eu não tivesse contato com a Red 2 dias antes dessa assinatura, provavelmente eu estaria sofrendo e correndo atrás do ser de luz. No ano de 95, com 17 anos de idade, conheci a mãe do meu primeiro filho. Eu com 17 anos e ela com 16. Ela tinha um ficante e aproveitou que o mesmo foi pescar e já se cedeu para mim. Iniciamos ali um relacionamento. Ela, uma jovem extremamente bonita e neotênica, 9/10, e eu, um 5/10. Em 8 meses, namoramos, noivamos e casamos com ela grávida, e naquela época os pais facilitavam o casamento por conta da gravidez. Fiquei um ano casado, após descobrir uma tentativa de traição me separei dela. Voltei com ela após 3 meses e fiquei casado mais um ano, e saí de casa definitivamente depois de ver que era uma borderline. No ano de 99, conheci a mãe do meu segundo filho, uma evangélica nascida dentro da igreja. Eu com 22 anos e ela com 29, ou seja, já batendo de cara no muro. Eu tinha muita dificuldade em conseguir fazer o ato com ela. Primeiro por ela amarrar muito. Hoje entendo que a única forma dela conseguir um marido era segurando até que o casamento acontecesse. Fato é que depois que ela foi em um congresso de igreja em outro estado e ficou 30 dias na casa da irmã, eu sempre ligando para ela voltar, porém ela se recusava a voltar. Eu terminei com ela pelo telefone. Daí no dia seguinte ela veio embora, porém eu já tinha desistido do namoro e não queria nem olhar na cara dela. Desse modo, ela vendo que eu tinha desistido, passou aí na minha casa quando meus pais não estavam e ela liberou o ato, coisa que antes era difícil de eu conseguir. Ela passou a liberar com muita facilidade e não se importou de continuar praticando até que engravidou. Engraçado que ela ficou um ano amarrando, mas depois passou a dar igual chuchu na serra. E como nós homens somos idiotas e escravocetas, continuei praticando o ato até que ela engravidou. Inclusive, após consumir a Red, cheguei à conclusão que naquela época tomei foi aquele famoso golpe, e o golpe deu certo, pois eu não queria casar. Acabou que fiquei casado com ela mais 5 anos. Seus pais deram casa, mobília e tudo para favorecer o casamento da filha. Fato é que eu nunca me adaptei ao ritmo da família deles. Todos evangélicos que só assistiam Record e SBT e dormiam todas as 9 da noite. O que considerava terrível, pois eu tinha 22 ou 23 anos e aquilo era uma tortura para mim. Até que no ano de 2006, por não aguentar o tanto que a mulher estava me amarrando, e hoje entendo por quê, simplesmente pelo fato de que uma vez dentro do casamento, no cenário propício para elas dominarem, elas fazem o que quiserem e na hora que quiserem, e cabe a nós sermos aqueles homens servis e escravos, foi quando eu não aguentei mais o tratamento dela e a falta de relação íntima e saí de casa. 2 anos depois, estava eu casado novamente, meu Deus, porém dessa vez a gravidez foi decisão minha. E eu fiz isso porque eu tinha em mente que aquele era o primeiro casamento que iria valer. Pois eu segui o figurino e fui ter filho com ela somente 7 anos depois de estarmos morando juntos. A parte ruim era que esta nova esposa, ela sempre foi muito violenta e brigona, também borderline pelo visto. Eu passava 10 dias de bem com ela e os outros 20 dias do mês ela fazia um inferno dentro da nossa casa. Xingava e brigava à toa. Hoje entendo muito bem quando você diz que quando a fêmea está no período fértil, ela é muito receptiva e não estando, ela repele o macho de todas as formas. Foram 15 anos de sofrimento e intimidade que não eram a contento, chegando a ficar até 30 dias sem praticar o ato. O incrível foi que eu trabalhava em vários empregos e tinha uma renda até boa, ajudei ela de todas as formas que pude, psicológica e emocional e financeiramente.
até mesmo quando incentivei ela a ser funcionária pública. E como diz um vídeo que vi do Miguel, e também o seu, esta minha última ex cumpriu todas as etapas previstas dentro da rede, ou seja, era muito festeira, até que bateu a epifania dos 30, quando me escolheu, ela tinha uma lista de coisas que ela esperava de um homem, que ficava dentro da Bíblia, entre aspas, dela, e quando me contou que eu atendi os requisitos, eu, como um bom miqueninha, fiquei me sentindo o máximo por atender aqueles requisitos da donzela, a famosa vocação para ser escravo. O tempo passou e eu sempre ganhando 3 vezes mais do que ela. Tivemos uma filha e quando todas as etapas da vida dela estavam completas, ou seja, meu patrimônio que eu trabalhei 3 vezes mais para adquirir, cargo de funcionária pública que ela tinha, dando aquela segurança financeira, a meta de ter um filho cumprida e etc. Eu já com 35 anos, 2 casas, carro, moto para os 2, chácara, ela veio e disse a famosa frase: eu quero separar. Vou ser sincero, meu mundo desabou. E eu até falava para ela: por que você quer separar agora que já atingimos a velocidade de cruzeiro? Claro, eu não esquecia que eram 10 dias de boa convivência e 20 dias de inferno que ela fazia dentro de casa. Após a separação, confesso que fui ao fundo do poço. Todos os pensamentos malignos que nós sabemos que nesse momento os homens passam, eu passei. Foi justamente na pandemia, que era o momento que mais precisávamos ficar juntos, que ela pulou para fora. Após ficar um ano no fundo do poço, eu conheci a Red e hoje eu faço a seguinte comparação. Podem achar um exagero, mas penso que esse conhecimento seria equivalente a um tratamento psicológico profundo, onde as palavras não são atenuadas e a verdade é jogada nua e crua na sua mente. Um pequeno detalhe é que de 2006 a 2020, eu trabalhei com informática, assistia no mínimo 2 horas de YouTube por dia e mesmo com todo o sofrimento desse relacionamento e dos anteriores, nunca consegui ter acesso a esse tipo de conteúdo, que é algo simplesmente libertador para o homem. A antropologia, o conhecimento dos relacionamentos e as dinâmicas sociais, a gente não vê em lugar nenhum. Então, meu caro Coruja, a pergunta é: por que sofremos tanto? Por que vivemos igual ao Neo do Matrix, sabendo que tem algo de errado, mas não conseguimos enxergar? E por que é tão difícil a Red chegar até nós? Mais de 15 anos na internet eu nunca consegui ter contato com esse conteúdo. Mais de 22 anos casado, atendendo o determinismo biológico e nada de conseguir sair da Matrix. A Red salva vidas e salvou a minha. Obrigado pela oportunidade. Spider MG, eu que agradeço a doação aqui, os elogios também. Muito obrigado aí por apoiar o canal. Eu queria saber que vídeo é esse que o Raccoon me citou, porque quando eu comecei a criar conteúdo, o Raccoon já tinha terminado de criar o dele. Então, enquanto ele criava conteúdo, ele não me conheceu. Eu fiz uma live com ele, né, que está disponível aqui na área de membros, ele, Kodama e o Yanni Kirigaya. Mas talvez você tenha se confundido aí, porque tem uns fakes do Raccoon também, tá? Tem uns fakes do Raccoon pelo Twitter, talvez aqui pelo YouTube. Muita gente acha que o desconhecido Red Pill, que o canal infelizmente caiu, acho que foi banido, era o Raccoon, mas na verdade era só repost, né? Então eu queria saber que vídeo é esse que você está falando, meu nobre. Mas quase que com certeza ou você se confundiu ou você foi enganado com um desses fakes aí. Mas enfim, lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam o conteúdo a se manter de pé, né? E a se manter gratuito a todos os homens. Vocês podem também apoiar de maneiras não financeiras, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações do canal e, é claro, compartilhando o vídeo e ficando à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado a todos vocês que fazem isso também, ajuda muito o canal. Vamos lá. Esse é um daqueles relatos catárticos, né? Você percebe que nas palavras que o cara usa, ele está tentando fazer uma liberação de emoções reprimidas. Isso é meio que inconcebível que o homem faça, porque na nossa sociedade o homem ele é meio que forçado a reprimir as suas emoções, né? Ele é desumanizado, tipo, se você tem algum tipo de frustração ou ressentimento, que são sentimentos naturais de um ser humano, você é literalmente tratado como lixo, e eu acho que os homens eles têm todos os motivos, né, para se sentirem frustrados e ressentidos. Eu vou explicar um porquê nesse vídeo, mas é claro que não existe razão para se sentir frustrado e ressentido, tá? Racionalidade. E, óbvio, a racionalidade não domina completamente o ser humano, e como eu disse, esses sentimentos são naturais, né? A rage é completamente natural, frustração, ressentimento, mágoa, enfim. Só que o papel de todo ser humano é dar a volta por cima, né?
A gente está nessa vida justamente para sofrer dificuldades e superar essas dificuldades, principalmente dificuldades emocionais e psicológicas. O seu cérebro, ele evoluiu para lidar com isso. A quantidade de traumas que o ser humano sofreu ao longo da sua evolução são incontáveis, tá? Perda de entes queridos, situações de luta ou fuga extremamente traumáticas, abusos. Voltando a algumas décadas atrás, tá? Não precisa nem ser séculos ou milênios. Algumas décadas atrás, o mundo era extremamente perigoso. Tipo, até a segunda revolução industrial, mano, era bizarra a vida do ser humano, entendeu? Era bizarra. Era fome, era mortalidade, eram abusos, enfim. E a gente evoluiu para lidar com isso. Então a gente tem que se adaptar também para lidar com esses desafios psicoemocionais, né? E veja, por que eu acho que os homens eles têm toda a motivação para se sentirem frustrados e ressentidos? Veja, motivo é diferente de razão, tá? E quando eu digo motivo, eu estou dando uma razão para sermos compreensivos com o sofrimento masculino, principalmente o psicoemocional. Porque olha o relato do Spider MG aqui, olha o relato dos últimos vídeos do canal, né? Já tem, assim, meses que eu só recebo relato de cara que casou, se ferrou, foi traído, foi manipulado, sabe? Esse tipo de coisa, que é o relacionamento padrão do brasileiro médio. Eu diria que é do homem ocidental médio, talvez até o oriental também, porque as coisas no Oriente não estão gostosinhas. A despeito do que muita gente acha, né? Que o Japão é tradicional, esqueça tudo completamente, isso não é verdade. Que o Oriente Médio é tradicional para quem é rico lá, tá? 90% dos homens ou até mais não tá ferrado. Para quem é sheik, para quem é filho de rico, para quem tem herança, para quem tem mina de petróleo. Aí o harenzinho lá de virgens realmente funciona. Mas se você botar na ponta do lápis, você vai ver que esses caras eles têm 10, 20, 30 esposas e eles estão deixando 10, 20, 30 homens sem mulheres, entendeu? Mas enfim, por que eu sou compreensível com o arrejo dos homens, com a frustração, com o ressentimento e com toda essa catarse de emoções reprimidas que o cara quer liberar aqui nos meus vídeos e etc. Por que eu sou compreensível com isso? Ao contrário de basicamente todo mundo na sociedade. Cara, porque eu consigo perceber como é que tá a educação dada aos homens, né? Veja, por exemplo, o caso do Spider MG. Por que ele está nessa situação e por que ele não sabe por que está nessa situação? Porque ele foi condicionado a isso. Claro, eu já dei a pílula da biologia, vocês já estão cansados de ouvir a pílula da biologia do porquê o homem ele é naturalmente provedor e protetor e não sei o quê. De tal forma que eu consolidei isso na mente dos ouvintes aqui, que os caras eles não conseguem enxergar nada além da biologia. Beleza, vocês já aprenderam isso, maneiro. Veja o Spider MG aqui, né, logo nas últimas palavras do relato dele. E por que é tão difícil a Red chegar até nós? Mais de 15 anos na internet e nunca consegui ter contato com este conteúdo. Mais de 22 anos casado, atendendo o determinismo biológico e nada de conseguir sair da Matrix. Fazendo uma análise, o que é que eu consigo perceber? Que ele entendeu o determinismo biológico, mas ele só consegue ver uma parte do quadro inteiro. Como eu digo, para entender um comportamento humano, você tem que olhar ele pela ótica da sua construção biopsicossocial. O ser humano não é só biologia, a despeito do que muitos criadores de conteúdo tentam dizer. O ser humano não é só sociedade, né? Não é só educação, não é só aprender com o meio, a despeito do que a galera de esquerda costuma muito dizer, que assim, se mudar as bases da sociedade, tudo vai ser resolvido no ser humano. E a educação resolve tudo, não é só isso, bem como não é só a mente que influencia, né, os comportamentos humanos. Então, eu acho que a comunidade entendeu bem a questão do determinismo biológico, beleza, mas não estão conseguindo enxergar bem os outros dois pilares. E é exatamente por isso que o Spider MG não consegue responder a própria pergunta, tá? Ele está 33% próximo de responder a própria pergunta, que é a questão do determinismo biológico, mas isso não é o suficiente, isso não é nem a metade, então é óbvio que vai deixar ele com uma resposta insatisfatória, e por essa resposta ser insatisfatória ele não vai conseguir entender os próprios comportamentos, os próprios pensamentos, as próprias decisões. Então vamos lá, além dessa questão do homem ser natural, provedor e protetor, ter evoluído para ser um parceiro ali, ter evoluído para ser mais monogâmico, buscar família, buscar filhos, etc. Além de tudo isso, essas questões reprodutivas que a gente sabe, tem também uma questão social muito forte, que é 33% da explicação, que é o fato de que você foi educado para isso, meu parceiro. O fato de que você, aí, Spider MG, na sua geração, e piorando nas gerações mais recentes, é muito provável que você tenha sido criado por uma mãe solo, né? Uma mãe solteira.
Mais provável ainda que se você teve um pai presente, o seu pai era a segunda categoria na educação dos filhos. Porque ter pai presente não significa ter um pai dominante dentro de casa, né? Uma figura masculina realmente expressiva, porque tem muito pai que é presente, mas é submisso. Ou não conversa com os filhos, né? Não dá aquela educação masculina nem nada. Ele só tá ali e só é provedor mesmo, é só uma carteira ambulante. Outra coisa também que é extremamente provável é que até a sua adolescência ou até a sua fase adulta mesmo, você só conheceu lideranças femininas. Por exemplo, escola, até o ensino médio, cara, 80% das professoras são mulheres. Então na sua casa você já tem uma educação majoritariamente feminina. Tu vai pra escola, que é o segundo ambiente que qualquer adolescente e criança mais frequenta, né, se ela foi educada. Tu tem também liderança majoritariamente feminina. E aí chega na adolescência, no começo da fase adulta, é quando você começa a interagir com mulheres para relacionamento e tal. Que padrão você acha que você vai usar para escolher uma mulher? O que você foi ensinado? O que você aprendeu? Pois é, você aprendeu a ser submisso, você vai replicar a ser submisso. Não obstante, ainda tem o quê? Os filmes, tá? As ficções em geral, livros e todas as outras influências sociais. Outros casais, né, que isso influencia também o comportamento afetivo sexual humano, muito pra caramba, na verdade. Você começa a ver, sei lá, o relacionamento dos seus tios, dos seus primos, do seu irmão ou irmãos, dos seus amigos, conhecidos e até mesmo desconhecidos. Você vai ver isso nos filmes, você vai ver isso nos livros, você vai ver isso nas propagandas, você vai ver isso em tudo quanto é lugar. O que você acha que você vai fazer, né? A fruta não cai muito longe do pé. Você foi totalmente domesticado, tá? Completamente moldado a isso. E tudo isso se casa também com a questão biológica, né? Padrão do ser humano, melhor, do homem, onde os padrões emocionais dele, os hormônios e neurotransmissores do prazer, né? Ocitocina, serotonina, vasopressina e vários outros, estão ligados quase que exclusivamente a ter uma mulher do lado. A ser pai, a estar provendo, a estar protegendo, a se sentir útil, a fazer uma mulher feliz. E aí isso se une também com o quesito psicológico, como eu citei, né? Neurotransmissores. Neuro vem de quê? De cérebro. E o cérebro é a casa da mente. Então você percebe como tudo se costura de uma maneira muito complexa? Você tem padrões biológicos para os seus neurotransmissores moldarem a sua psicologia para buscar isso, e como se não bastasse, ainda tem padrões sociais que moldam bastante o que o ser humano acha bonito, o que o ser humano gosta, o que o ser humano quer, o que o ser humano aprecia. Os gostos da pessoa são moldados também pela sociedade. E aí dá no que dá, meu parceiro. Tá? Você foi aprendendo a chamar a sua esposa de patroa, você foi aprendendo a pedir permissão a ela para sair e jogar futebol, ou um vale night, né, como chamam aqui na minha região. É uma permissão que a esposa dá pro marido para ele viver a vida dele. Veja só, me dá um vale night, amor, para eu sair com os meus amigos. É como se, assim, um escravo feliz que acha engraçado e que dá risada com os outros amigos sobre isso. Você foi educado a achar que o valor do homem é medido a partir do quantas mulheres ele consegue pegar e de quantas mulheres ele consegue satisfazer acima de tudo, porque só pegar não é o suficiente, né? Porque você pode pegar de maneira paga, ou seja, a tal da atração negociada aí. Então você é validado aqui dentro da machosfera também a achar que a atração genuína é aquela que te faz um homão. Ou seja, você não tem só que satisfazer financeiramente, você tem que satisfazer emocionalmente, psicologicamente e socialmente uma mulher. É assim que você se descobre como um homem, é assim que a sociedade te valida como um homem, e é assim que sua psicologia vai se formando para entender o que é um homem. E tudo isso vai operando também no corpo inconsciente da mente, tá? Você não vai percebendo isso, e a prova é essa aqui do Spider MG, ele não consegue trazer essa explicação. Se ele soubesse disso, ele não teria promovido o vídeo com essa pergunta. Mas agora que eu estou dizendo, eu tenho certeza que alguma coisa está instalando na mente dele e provavelmente na mente de vocês também. É como se fosse um conhecimento adormecido. É isso que se chama, ou pelo menos é isso que a gente entende, como um inconsciente, né? Que é um corpo metafórico que guarda conhecimentos adormecidos. E que quando você se torna consciente desses conhecimentos, você, meu Deus, era isso então. É como se você sempre soubesse disso, mas tá ali na tua mente adormecido, sabe? E é aí que entra o argumento da Red Pill, velho. É você ficar consciente desses conhecimentos adormecidos. Como a gente vê no filme Matrix, que eu já expliquei várias vezes, já fiz análise do filme, blá blá blá.
Então é isso. Você foi educado a ser mangina, você foi projetado biologicamente para ser mangina, e sua mente vai seguir esses padrões. E a mente é o que controla o comportamento, as decisões, os gostos, as vontades humanas, tudo. Então você entende por que é importante analisar o ser humano da ótica biopsicossocial. E toda vez que eu vou dar a pílula para vocês aqui, né, o que eu digo, conhecimento ou sabedoria, né, tanto faz, e consciência. É por isso que eu digo no fim dos meus vídeos, tenham sabedoria e consciência sempre. Sabedoria é você saber analisar o comportamento humano, por exemplo, da tríade biopsicossocial. Beleza, e você tem que estar consciente também desses títeres, né, escondidos que controlam você. Então eu espero ter dado essa pílula aí a vocês e fazer vocês entenderem também o que é que eu digo no final de todos, absolutamente todos os meus vídeos, né? Tenham sabedoria e consciência sempre. Então eu vou repetir. Muito obrigado a vocês, senhores, que acompanharam até aqui. Muito obrigado ao Spider MG pela doação. A vocês que chegaram até esse ponto, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.